Boa noite, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, uma alegria estar com os irmãos, estar aqui nessa igreja abençoada, nessa cidade abençoada, né? Como o pastor pontou, nós tivemos aí 2 dias de reunião aqui com vários pastores do estado, e foi um tempo muito abençoado. Vamos para a praia hoje. Eu sou goiano, né, irmãos? Goiano, você sabe, não tem praia, não tem nada. Aí fui para o norte do Paraná, também não tem praia. Então, quando a gente vem, tem que aproveitar, né? Mas é uma cidade muito abençoada. Espero voltar mais vezes aqui, em nome de Jesus. E me sinto honrado de estar aqui. Agradeço o convite do pastor Renato. E fico feliz de ver o quanto Deus tem abençoado essa igreja, essa cidade, essa região. E nós cremos que é apenas o começo daquilo que o Senhor vai fazer, né? O Senhor vai fazer muito mais, o Senhor vai prosperar muito mais, multiplicar ainda mais aquilo que Ele tem feito, né? E eu, fico alegre, né? Faz 13 anos, esse mês de fevereiro completou 13 anos que nós chegamos aqui no Paraná, fomos enviados de Goiânia e para abrir a igreja, né? Nós iniciamos a igreja videira ali em Londrina do zero. Eu, minha esposa, meu filho e mais meia dúzia de irmãos, né? E eu fico feliz, né? O tanto que Deus tem nos abençoado, né? Esse ano eu creio que até o final do ano nós vamos chegar a 1000 membros, em nome de Jesus, né? O ano passado nós mudamos para um prédio grande ali, nós temos 2 cultos naquele prédio. Deus tem feito tantas coisas, tantos milagres, né? Assim, da reforma, de tudo que foi feito, de crescimento, de pessoas que estão chegando. Bom, tanta coisa que Deus tem feito, né? E eu creio que cada cidade do Paraná vai viver aquilo que nós estamos vivendo, né? Cada igreja, né? A gente estava ali em reunião, irmãos ali, que tem igrejas ali que está começando com 20 pessoas, né? Eu falo, se Deus fez em Londrina, se nós estamos chegando, todos vão chegar também, amém? Porque a obra é de Deus, e Deus quer abençoar, e Deus quer multiplicar, Deus deseja salvar pessoas em Guaratuba, amém? Deus deseja abençoar as nossas células, trazer crescimento, multiplicação, né? Nós só precisamos crer nessa verdade, crer que Deus nos levantou para esse tempo, amém? Deus levantou essa igreja aqui, está levantando essa igreja aqui em Guaratuba para esse tempo, para uma grande colheita que o Senhor tem. Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus, aleluia. E espero abençoar a sua vida nessa noite através dessa ministração. Quero que você feche os seus olhos e que ore ao Espírito Santo para que Ele possa trazer sobre nós nessa noite um espírito de sabedoria, de revelação, né? Um espírito de entendimento da palavra, do Evangelho, da graça do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós abençoamos essa noite, abençoamos essa conferência que está iniciando hoje. Que sejam dias poderosos, que sejam dias de revelação, de um derramar da Tua graça. Pai, que nessa noite o Senhor possa, Deus, trazer sobre a vida dos meus irmãos o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor. Pai, que essas verdades e que essa palavra possa ir de encontro a cada coração, gerando fé, gerando vida, gerando transformação. Deus, e que os meus irmãos saiam daqui nessa noite, cheios do Senhor, cheios da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. O tema da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é verdades poderosas que vão revolucionar a sua vida. Coloca o tema aí novamente, aleluia. Isso. Verdades poderosas que vão revolucionar a sua vida. Que verdade é essa? A verdade é o Evangelho, é a palavra de Deus. Né? Se você está aqui é porque a palavra de Deus transformou a sua vida, tem transformado, sabe? Tem edificado, tem feito algo poderoso na sua vida. Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho. Vai estar projetando os versículos? Vai? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então aqui está dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus. Fala comigo, o Evangelho
é o poder de Deus para todo aquele que crê. O poder para salvar, o poder para transformar. Irmão, eu amo esse versículo, porque o evangelho é a palavra que nós pregamos. Então, quando fala do evangelho, aqui está falando do evangelho da graça de Deus, que é aquilo que nós cremos, aquilo que nós praticamos, né? Aquilo que eu creio que o pastor Renato prega aqui toda a semana. Sabe, então, esse evangelho, ele tem o poder de salvar, de libertar, de curar, de restaurar. Ele tem o poder de trazer crescimento na sua vida, frutificação na sua vida, sabe? Ele tem o poder de quebrar cadeias na sua mente, ele tem o poder de mudar a sua mente. Às vezes nós convertemos e chegamos no reino de Deus na igreja, às vezes com a mente cheia de conceitos errados, né? Cheia de crenças erradas, né? E quando a palavra de Deus entra na sua vida, essa palavra transforma você. Então, quando fala do evangelho, nós estamos falando exatamente do evangelho da graça de Deus, sabe? Existe um mover, né, de Deus para cada época que nós vivemos, para cada tempo. Então existem, né, o que nós chamamos das dispensações. O que é a dispensação? É a forma de Deus lidar com o homem em cada tempo, né? Então são 7 dispensações. A primeira delas, né, que iniciou lá na criação, né, a dispensação da inocência, por exemplo, naquela época, né, a revelação que o homem tinha e a pregação do evangelho, a pregação da palavra naquela época era o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós estivéssemos naquele tempo, a pregação da palavra hoje seria essa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a revelação da palavra de Deus, ela foi progredindo, foi crescendo, foi desenvolvendo, né? E hoje a dispensação que nós vivemos é a dispensação da graça, amém? Todos sabem disso, né? É o tempo em que nós vivemos, né? Para resumir a Bíblia, né, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a Velha Aliança e a Nova Aliança, né? A lei é uma dispensação, né? A lei que vai do monte, quando Moisés recebeu, do Monte Sinai, quando Moisés recebeu ali a lei, até Cristo. Então é uma dispensação. Então, naquela dispensação, a mensagem que pregava naquela época, né, era que o homem, para ser abençoado, ele precisava que obedecer à lei, cumprir a lei para ser abençoado. Amém? Né, e hoje nós vivemos na dispensação da graça. Né, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, projeta para nós, 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Tem na revista e corrigida? RC? Tem? Coloca na RC para nós, que fala isso. Exatamente, esse daqui, ó. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então Pedro aqui está dizendo que existe uma verdade para esse tempo, a presente verdade. Está dizendo que nós devemos ser confirmados nela. Qual que é a presente verdade para esse tempo, irmãos? O evangelho da graça de Deus. Ou seja, o evangelho da graça é um mover atual para esse tempo que nós estamos vivendo. Amém, meus irmãos? Para essa dispensação em que nós vivemos. Então, por que muitos crentes eles não avançam? Porque nós estamos vivendo uma dispensação da graça, mas a mensagem que eles estão recebendo e praticando é a mensagem de outra dispensação. É a dispensação da lei, da velha aliança. Então, para você crescer, né, e cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, e viver uma vida cristã abençoada, abundante, próspera, de acordo com aquilo que Deus ensina, para esse tempo, é a verdade do evangelho da graça que precisa entrar no seu coração. Posso ouvir um amém dos irmãos? É o evangelho da graça que transforma você. Então aqui Paulo está dizendo que esse evangelho é o poder de Deus. Fala assim comigo: o evangelho é o poder de Deus. Então essa presente verdade para esse tempo,
Sabe, isso é algo, irmão, que transforma a sua vida, que liberta, que traz crescimento, né? Isso é algo que muda todas as áreas da sua vida, né? Agora, infelizmente, né, não são muitas pessoas em muitos lugares que estão pregando sobre isso, que estão pregando essa verdade que é o mover atual para esse tempo, que é a verdade que nós temos pregado todas as semanas em nossas igrejas. Se você for em todas as igrejas da vinha, a mensagem é a mesma. A essência da mensagem é a mesma. Por quê? Porque essa mensagem é a mensagem para esse tempo, para essa dispensação que estamos vivendo hoje. Né? Agora, irmão, toda igreja, todo crente, se você perguntar sobre a graça de Deus, ele crê, porque não tem como você ser salvo se não for pela graça, sim ou não? Você pode pegar o crente mais legalista, a igreja mais legalista, ele sabe que a graça existe, porque não existe outra forma de ser salvo a não ser pela graça. Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, não é verdade? E isso não vem, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa falar, eu fui salvo porque eu fiz isso, eu fui salvo porque eu trabalhei na igreja, eu fui salvo porque eu fui salvo porque eu ajudei o pobre, eu fui salvo porque eu dei um dízimo, uma oferta, porque eu fui salvo. Não, salvação é um presente, é um dom de Deus, é pela graça. Então todo crente, ele sabe disso, que ele foi salvo sem merecer. Sabe, é por isso que às vezes eu questiono as pessoas, porque é muito incoerente a vida desses crentes legalistas. Porque ele foi salvo pela graça, ou seja, o maior milagre, a maior obra que pode acontecer na vida de uma pessoa foi a salvação, e foi pela graça. E ele aceitou essa graça e foi salvo. Mas agora ele quer andar com Deus e viver com Deus pela lei, pelo merecimento. É ou não é? Sabe, pela barganha. Ele quer viver e andar com Deus baseado em outra dispensação. Então, para a salvação ele está na graça. Mas o andar com Deus é pela lei, é pelo merecimento, é por barganha. Irmão, esse não é o princípio de vida para esse tempo que nós vivemos. Hoje nós vivemos pela graça. Por isso que Paulo diz aos Colossenses, assim como você recebeu a Cristo, andai nele. Posso ouvir um amém? Como que você recebeu a Cristo? Você fez, não, eu recebi a Cristo porque eu fiz uma campanha de 7 quarta-feiras para receber a salvação. Foi assim? Não, foi pela graça. Então Paulo está dizendo, olha, assim como você recebeu a Cristo, que é pela graça, andai nele. Andai como, irmãos? Pela lei ou pela graça? Pela graça. Fala assim, eu vivo pela graça. Porque lá em Romanos é o que o Paulo diz, nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Por isso que você não vive mais escravo do pecado, porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma outra dispensação. É por isso que existe a velha aliança e a nova aliança. E lá em Hebreus, diz o seguinte, olha, se aquela velha aliança fosse perfeita, se ela fosse suficiente, não era necessário Jesus vir para estabelecer o quê? Uma nova aliança. E diz que quando ele estabelece essa nova, aquela ficou o quê? Antiga, obsoleta, passou. Nós vivemos hoje na nova aliança. Por isso que Paulo diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fala para o irmão do lado, fala, você é o ministro da nova aliança. Amém, meus irmãos? Então o Evangelho é esse poder de Deus. Então, quando nós compreendemos essa identidade, essa mensagem, essa palavra, isso afeta a nossa vida. Sabe, isso muda a nossa forma de pensar, isso muda a nossa forma de se relacionar com Deus. 1 João, capítulo 4, verso 17, diz, nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é,
nós somos nesse mundo. Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Sabe, isso fala da nossa nova identidade. Isso fala de quem nós somos hoje. Tal qual Jesus é, nós somos. Sabe, então Jesus é abençoado, nós somos abençoados. Jesus é próspero, nós somos prósperos. Sabe, Jesus é amado, nós somos amados. Então, tal qual Ele é, nós somos. Então isso fala da identidade. Sabe, quem define a identidade é aquele que nos criou. Nós somos criados em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. João 1 diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Sabe, então quando você abre os seus olhos para essa verdade, para essa identidade de que você é como Jesus, você foi feito em mais semelhança de Jesus, tal qual Ele é, nós somos. Não, essas verdades precisam explodir no nosso coração, explodir na nossa fé e mudar a nossa mentalidade. Sabe, mudar a nossa forma de viver, de relacionar com Cristo. Por quê? Porque você não pode viver, ter sido salvo pela graça e viver hoje pela lei, no merecimento, baseado, sabe, na sua justiça, sabe, baseado em uma vida, né, que debaixo de condenação, de culpa, né, que você às vezes não consegue nem orar, né, porque você não sente amado, aceito, justificado, perdoado pelo Senhor. Por quê? Porque você vive ainda debaixo de uma velha aliança. Mas que nesses dias o Senhor possa abrir os seus olhos para essas verdades poderosas. É por isso que o tema dessa palavra são verdades poderosas que podem revolucionar e transformar a sua vida. Amém, meus irmãos? Que você abra o seu coração nessa noite para receber essa palavra e essa verdade. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Um versículo conhecido, todo crente, no dia do batismo tem um cartaz lá, nova criatura, né, uma camiseta, todo. Mamãe, qual que é a implicação disso na sua vida? Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? Aqueles que creem em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Não interessa o seu passado, não interessa o que você fez, não interessa o tipo de vida que você tinha, não interessa os vícios que você tinha, a escravidão que acorrentava a sua vida, a Bíblia está dizendo que já passou, que ficou para trás, porque tudo se fez novo na sua vida. Amém? Romanos 5, Paulo diz que nós andamos em novidade de vida. Sabe, então, essa é uma verdade a nosso respeito. Você é uma nova criatura, você é filho de Deus. Bom, essa palavra aqui, eu já ministrei ela em outros lugares, são 3 partes. Né? E eu pesquisei na Bíblia várias coisas que Deus fala sobre nós. Né? Hoje eu vou falar apenas 5 para você. O pastor pode me convidar o ano que vem de novo, que eu falo as outras 5 e depois eu vou falando. Amém? Sabe por quê? Porque aquilo que Deus diz, o que define a sua vida, o que define a sua identidade, não é o que o mundo diz sobre você, não é o que as pessoas dizem sobre você, é o que Deus diz sobre você. Amém? E o que Deus diz sobre você transforma a sua vida. Sabe, quando você vive de acordo com aquilo que Deus diz sobre você, tudo muda. Tudo muda. Quando você vive de acordo com essa palavra, essa é a sua identidade, é assim que você vai trilhar a sua vida, a sua caminhada com Deus, o seu relacionamento com Deus. Sabe, então, irmão, existem muitas verdades poderosas que Deus diz sobre você. Uma delas eu nem coloquei aqui, mas que todo irmão que é crente da videira, ele fala isso, nós somos o quê? Amado. Sim ou não? Eu nem coloquei no tópico aqui, porque esse daqui já está assim no slogan. Você é um filho amado de Deus, amém? Fala assim, eu sou um filho amado de Deus. Então nessa noite eu quero falar com você
5 ou 6, ou até 7, quem sabe, mas eu vou até 5 aqui, o slide que eu passei ali para os irmãos. A primeira verdade, que eu acredito que é a mais poderosa de todas, que eu acredito que quando essa verdade entra no seu coração e você tem a revelação dela, tudo muda. Nós somos justiça de Deus. Essa é a verdade mais poderosa do Novo Testamento. A verdade da justificação pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nós somos justificados pela obra da cruz. Você é justiça de Deus. 1 Coríntios 1,30 diz, olha, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e o quê? Justiça. Aquele que não conheceu pecado nenhum, ele se fez pecado por nós. Bom, essa é a verdade mais poderosa. Sabe, isso aqui é a base da nossa salvação, isso aqui é a base da redenção. Sabe, a justificação pela obra da cruz. Sabe, a reforma protestante, né, que foi um acontecimento, né, há mais de 500 anos, né, certamente você estudou isso nos livros de história, né, ou quem é adolescente aqui, jovem, está no ensino fundamental, vai estudar isso em algum momento, que aconteceu através de um padre chamado Martinho Lutero, né, e essa reforma protestante desencadeou quando? Quando ele começou a estudar o livro de Romanos, a Bíblia, e os olhos dele, né, se abriu, teve a revelação de que a justificação, que a salvação era pela fé. Naquela época, pregava muito sobre as obras, e a salvação era até mesmo vendida. E ele começou a ter a revelação, não, é tudo pela fé, a justificação pela fé. Então deu início à reforma protestante, baseado no entendimento de que nós somos justiça de Deus, que nós somos justificados pelo Senhor. Então a verdade do Novo Testamento é que nós não somos mais pecadores. É por isso que essa é uma verdade poderosa, porque você conversa com crente, você sabe, né, pastor? Eu sou pecador, todo mundo é pecador. Fala, não, eu não sou pecador, eu sou justiça de Deus. Mas não é assim que os crentes confessam? Não é assim que os crentes, sim ou não? Talvez você mesmo, como crente, sem esse entendimento, você vive falando isso. Porque você sabe, né? Nós somos pecadores. Não, você não é pecador, é o que a Bíblia diz. Você é justiça de Deus. Você era pecador. Uai, pastor, mas eu peco ainda, de vez em quando. Peca. Todo mundo, depois que converteu, você pecou, sim ou não? Mas você não é mais um pecador, isso não define você. Porque o seu estado não altera a sua posição, então você pecou. Mas a sua posição permanece a mesma. Você é filho de Deus, você é justificado, você é perdoado. Isso não muda. Sim ou não? Por quê? Porque você é justiça de Deus. 1 João capítulo 3, projeta para nós, 1 João capítulo 3, verso 8. Olha só. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então quem vive pecando desde o princípio? O diabo. Para isso, coloca agora na revista atualizada, por gentileza. Esse versículo eu gosto mais na revista atualizada. Isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então uma das obras do diabo era o que, irmãos? O que está escrito ali várias vezes? Pecado. Verso 9. Todo aquele, nós lemos ali agora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, assim se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas, o quê? Passaram. Então aqui está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus é o quê? Nova criatura. Quem é nova criatura que diz amém? Então quem é nascido de Deus, quem é nova criatura, não vive o quê?
na prática do pecado. Por quê? Porque ele não é pecador. Posso ouvir o amém? Fala assim: eu não sou pecador. Por isso que o evangelho significa boa notícia, não é uma boa notícia essa? Às vezes você acha que você é o pior de todos, não, a Bíblia está dizendo que você não é pecador, porque quem nasceu de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por quê? O que permanece nele é o quê? Ou seja, em outras traduções diz a vida de Deus, a zoe, a vida de Deus, a natureza de Deus, a divina semente. Ora, esse não pode viver, por quê? Diga um amém mais forte, que só teve 4 assim que gostou dessa notícia. Você é nova criatura, você não pode mais viver pecando. Então fala assim: eu não sou pecador, eu sou justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade mais poderosa, né? O que nós chamamos de a troca do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que nunca pecou, volta lá para nós, 2 Coríntios 5:21. 5:21. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ou seja, ele nunca pecou, mas a Bíblia diz que ele se fez. Bom, como que aquele que nunca conheceu o pecado, ele se fez pecado? Na cruz. Ele se fez pecado pegando o meu e o seu pecado. Na cruz ele pegou a nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados. E por isso que a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele pegou e colocou em Cristo na cruz. E aí nós que não tínhamos justiça nenhuma, Jesus pegou a justiça dele e entregou para nós de presente. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que nós somos justos. E é uma verdade. Porque a Bíblia diz que o justo viverá. Quem é esse justo? Fala assim, eu. Porque tem crente que ele acha que o justo, quando fala de ser justo, é uma categoria de crente. Esses aqui da primeira fileira aqui, tudo justo. Ou aqueles que sentam nas cadeiras bonitas em cima dos palcos, dos altares, já viu? Ah, não. Se eu fosse um crente novo, quando eu cheguei na igreja, tem aquele tanto de gente lá naquelas cadeiras bonitas, esses aí são os mais justos, os mais santos. Não é assim que você pensa? Não, eu pensava isso. Passava na porta assim, ficava olhando, mas quem que esses caras que sentam lá em cima? Esses caras devem ser... São justos também, mas todo mundo é justo. Quem é justo? O crente. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele que foi justificado pela obra da cruz. Aquele que entendeu a justificação pela fé. Aquele que compreendeu que na cruz Jesus levou todos os seus pecados. Né? E aquele que não merecia nada recebeu a justiça de Cristo. Por isso que Romanos 5 diz que nós recebemos o dom da justiça. Amém? Abundância da graça e o dom da justiça. Dom por quê? Porque é um presente. Você não conquistou, você não pagou um preço. Não, você não fez um jejum, eu vou fazer um jejum aqui de 21 dias para receber a justiça. Não, você não precisa. Porque Jesus já entregou para você de presente. Sabe, irmão, e ser justo é muito mais do que ser perdoado. Né? Jesus, além de perdoar você, ele te justificou. É como se, aos olhos de Deus, você nunca tivesse cometido aqueles pecados. É por isso que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que Jesus fala, olha, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Por quê? Porque foi justificado, Jesus apagou. Sabe, então, meu irmão, conclui o seu passado definitivamente.
Porque o seu passado e a dúvida sobre isso impede você de avançar, de ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. Porque o justo, ele vive pela fé em quê? Na obra consumada da cruz. Pela fé em Jesus. E é por isso que você vai orar e na certeza que Deus vai te responder. Porque Deus, ele só ouve a oração do justo. Muito pode, Tiago 5,17, muito pode por sua eficácia a oração do, Tiago 5,16, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Em outra tradução diz, a oração do justo é o quê? Poderosa. A oração do justo é poderosa. Então o justo, né, baseado em alguém que tem um comportamento melhor do que o outro, né? O justo é aquele que creu em Jesus, né? Certamente você em algum momento da sua vida cristã, né, da sua vida com Deus, né, e às vezes você errou, você falhou, e às vezes naquele dia, naquela semana que você estava mal, que você falhou, e às vezes você precisava de orar, tinha uma necessidade, você fala, pai, mas quem sou eu para orar? Olha como que eu estou. Já viu? Porque, não, e é verdade, né? Tem aquela semana que você está mais santo, sim ou não? Não tem uma semana assim que você está mais de boa? Você está de boa, você não brigou com a mulher, você não brigou com o menino, você não xingou ninguém no trânsito, você não teve nenhum pensamento assim impuro, você não ficou com raiva de ninguém, você nunca pensou em matar ninguém. Você já pensou em matar alguém? Quem já? Deixa eu ver. Irmão, já pensei em matar tanta gente. O cara passa tanta raiva em você, eu mato. Você nunca pensou isso, não? Quero te falar que se você pensou, que na nova aliança, Jesus falou que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Então, se você pensou em matar alguém, você já matou também. Não é verdade? Aí você vai, meu Deus, essa semana aqui eu não sou digno nem de ir no culto. Se for ceia então, pastor. Por quê? Porque você está achando que a sua oração, que Deus vai ver a sua oração baseado no seu comportamento. Baseado na sua vida, baseado naquilo que você fez. E não é. E não é. Faz o teste para você, aquela semana que você mais aprontou, vamos dizer assim. Ora com fé, você vai ver a resposta de Deus. Porque não é por você. A Bíblia diz lá em Gálatas, que Gálatas 3, todos que foram batizados em Cristo, foram revestidos de Cristo. Você sabe por que Deus responde a sua oração? É porque quando você ora, Deus olha para você, Ele vê Cristo sobre a sua vida. Por isso que nós estamos revestidos de quê? Da justiça de Cristo. Do manto de justiça. Não é por você, é por Ele. Amém? Quem está revestido de Cristo aqui? Sabe, então não tenha medo de orar, não tenha receio de orar, não, meu irmão. Né? Porque a oração não é merecimento. Ah, essa semana aqui eu estou top, eu estou santo essa semana. Semana aqui minha oração. Quem já pensou assim? Seja honesto. Essa semana que a sua oração é mais sem valor. Porque está baseado na sua justiça. Sabe, então, a oração é pela graça. Posso ouvir o amém dos irmãos? Sabe, então, ser justo, ser justiça de Cristo é ter a certeza de que você é aceito por Deus sempre. Ter a certeza que você não é rejeitado pelo Senhor sempre. Por quê? Porque é pelo sangue dele que ele te aproximou, é pela justiça dele. Sabe, é pela obra da cruz. E você pode declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Segunda verdade, você tem o favor de Deus. Sabe, você tem a bênção de Deus. Efésios 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sabe, esse é um fato. Nós somos abençoados. Você é abençoado.
Sabe, a palavra abençoado na nova aliança, né, é favor de Deus. Prefiro usar favor de Deus, por quê? Porque na cabeça de muitas pessoas, que ele está na dispensação da graça, mas vive com a mentalidade da lei, o ser abençoado para muitos é sinal de merecimento. Se alguém foi abençoado, é porque ele é mais santo. É porque ele mereceu mais, ele jejuou mais, ele é um crente mais fiel. Se alguém foi abençoado, é porque ele cumpriu algumas regrinhas e não, mereceu a bênção. Na cabeça de muitos crentes é isso. A bênção é sinal de merecimento. Mas segundo a nova aliança, por que nós falamos do favor de Deus? Para você lembrar que a bênção não está baseada em você. Porque o favor de Deus é você receber algo que você não... Igual a salvação. Lembra da salvação? Lembra da salvação? Você não merecia e recebeu. Por que as outras bênçãos vai ser por merecimento? Não é verdade? Irmão, não faz sentido. Se a salvação, que é a maior bênção de todas, eu recebi pela graça... Por que a prosperidade é merecimento? Por que um casamento abençoado é merecimento? Por que uma cura? Nada é merecimento. Porque o princípio da bênção é o mesmo da salvação. É sem merecer. Amém? Fala assim, eu tenho o favor de Deus. Sabe, então não é merecimento. Isso tem que mudar a sua vida. Quando você enxerga isso, irmão, que é pela graça... Irmão, a sua vida tem que ser transformada. Sabe, quando você enxerga que é o favor de Deus, né, e você esquecer realmente de desistir de tentar merecer alguma coisa. Sabe, é verdade, irmão, eu olho tudo que Deus tem feito na minha vida, na nossa igreja. Eu falo, meu Deus do céu, é muito favor de Deus, porque quem sou eu? Tem nem tamanho de gente, de pastor. Né, se fosse o pastoral, até entender, porque olha o tamanho do cara. Não é verdade? Olha o tamanho, cara pregadorzão, pastorzão. Agora olha eu. Não é verdade? Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, não faz sentido. Sabe quando a bênção não faz sentido? É o meu caso, não faz sentido. Pelo menos eu enxergo dessa forma e quero continuar enxergando. Porque quanto mais eu continuar enxergando assim, eu sei que mais bênção vai vir, porque... E é verdade. Eu lembro, a gente estava reformando lá o prédio, né? Os irmãos aqui já foram lá, né? E o nosso prédio é grande, né? E fizemos uma reforma grande ali, e paravam muitas pessoas curiosas, perguntando da igreja, que dia que ia inaugurar, como é que ia ser, o pessoal entrava para conhecer, né? Até hoje o povo curioso entra lá e tal, muita gente procurando igreja. Eu lembro um dia parou um senhor lá numa caminhonete e tal, e ele, vi que vai ser uma igreja e tal. Nós colocamos uma placa, né, uma faixa, futuras instalações da igreja e tal. E aí o cara entrou conhecendo, nossa, que legal, que bacana e tal, não sei o quê. E aí ele não queria conhecer mais sobre essa igreja e tal. E eu estava lá, eu estava ajudando na obra. Ficava de roupa suja, né? Igual estava ajudando. O cara não... eu queria falar com o pastor, ele está aí. Queria saber mais, qual que é a visão, a doutrina da igreja, né? E tal, não sei o quê, tal. Né? E ele perguntou, então eu queria falar com o pastor. Eu falei, rapaz, o que eu respondo para ele agora, né? Porque ele já viu que eu não sou pastor, não tem cara de pastor, né? Que você está perguntando. Eu falei, então, o pastor sou eu mesmo, se você quiser. Aí ele falou, não, mas é só você, não tem outro, não tem mais, né? Tipo assim, isso aqui deve ser um pastor, mas é um subalterno aí. Eu falei, não, sou eu mesmo. Aí ele, sabe quando o cara te olha assim? Eu falei, mas o que o senhor quer saber? Pode falar, estou aqui à sua disposição. E daí eu fui falando com ele. Mas sabe quando você vê a cara de desprezo do cara, assim, que ele não acreditou? Tipo assim, esse daqui é o pastor que está construindo isso tudo aqui? Menor, está ficando... E o negócio, assim, é tanto favor de Deus, porque se nós fizemos uma obra lá grande, nem dinheiro a gente tinha. O dono do prédio, ele fez tudo para nós. Aleluia.
que ele que me procurou, não estava nem querendo mudar, ele que me procurou, ofereceu, que queria alugar aquele prédio para nós e tal. Eu falei, rapaz, mas não estou pensando em mudar. E esse um aluguel muito alto, né? E ele falou, pastor, faz a proposta, eu quero abençoar, eu quero ajudar. Eu falei, para olha, o que a gente pode pagar é isso. A gente tinha 2 prédios menores, né? Um era do tamanho deste e um outro era menor. A gente pagava 13.500 nos 2. Ele falou que eu posso pagar isso, 13.500. Ele estava pedindo mais de 20 no prédio. Aí ele falou, pastor, 13.500. Aí a esposa dele riu, eu falei, vocês me chamaram, pediu para eu vir aqui fazer a proposta, eu vim, estou falando a verdade. O que eu posso é isso. Ele, pastor, mas 15 mil não consegue pagar? Eu falei, 15 mil eu consigo. Eu falei, só porque não é só pagar aluguel a gente paga. Mas como que eu reformo um prédio? Era novo, não tinha nada, nem instalação elétrica, tinha nada. Nada, só o galpão. Eu falei, como que eu reformo isso daqui? Eu não tenho dinheiro. Eu preciso que você faça a reforma para mim. Ele olhou assim para mim, mas como assim? Eu falei, você quer me alugar. Como que eu vou alugar aqui, eu vou ligar o som aonde aqui? Não tem energia, tem que pintar, você tem dinheiro, faz para mim. Não, aí eles ficaram, o que você quer? Eu falei, eu quero tantas salas de criança, eu quero banheiro bonito, com tantas cabines para homem, para mulher, eu quero um hall de entrada aqui, eu quero um forro. E fui falando o que eu queria. Aí ele falou, pastor, beleza, eu vou fazer o levantamento aqui, o orçamento, daqui 2 dias a gente conversa. E fui embora. Eu sabia que ele ia fazer. Voltei lá, então, pastor, é o seguinte, fiz o orçamento aqui, tudo isso aqui fica em torno de 300 a 400 mil reais. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer tudo isso daqui, a sala, o forro, o hall, tudo. E você fica com a parte elétrica e a pintura. Eu falei, fechou. Fechou. E ele fez toda a reforma para nós. É favor de Deus ou não é? Sabe, irmãos, e aí, é tão bom que o povo passava, rapaz, o pessoal, nossa, essa igreja, mas é tão bom quando o povo acha que você é rico, não é? É. O povo passava e tal, os crentes, tinha gente, mas eu via assim, até pastor de outras igrejas, ficava passando na porta, e aí tinha um terreno do lado, terreno grande, nós fizemos um arraiá grande lá, e aí nós colocamos lá fizemos o arraiá, colocamos uma faixa, né, estacionamento, videira. Nossa, o povo está rico mesmo. Tem até um estacionamento desse tamanho, só porque era do dono, mas ele só emprestou para nós o terreno. E ficou a faixa lá um tempo. Nossa! Não, a gente não tinha R$1 na conta, não tinha nada. Falar assim que tinha nada. Faz 6 meses que nós estamos nesse prédio. Irmão, já compramos cadeira, já ar-condicionado, está terminando de instalar. Até no hall vai ter ar-condicionado. Cadeira nova, fizemos tanta coisa. Estamos terminando o ar-condicionado agora. Compramos um painel de LED, vai instalar até o meio do ano. Uma coisa assim, que falar assim para você que eu imaginava, não imaginava. Tudo a favor de Deus. Tudo, sabe o que é? Mas é tanto favor de Deus que tem, assim, a gente, como pastor, às vezes a gente faz umas loucuras. Algum momento assim, eu falei, gente, será que esse negócio aqui foi certo? Sabe quando você pensa que começa a vir aqueles boletos, aquele tanto de boleto para pagar, aqueles negócios, só boleto de 4, 5, e eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, o Senhor está comigo. Não em desespero, nada. Eu lembro um culto lá, irmão, a gente estava sem ar-condicionado, não tinha nenhuma máquina, um calor. Ia ter o culto com o pastor Naô, eu falei, vamos limitar, vamos fazer a inscrição, porque se encher muito vai ficar desconfortável demais por causa do calor. Eu só falei isso no culto, eu falei, não temos ar-condicionado, vai ter o culto com o pastor Naô, nós vamos limitar. Eu falei, mas em breve a gente vai ter o ar-condicionado. Tinha um cara visitando o culto nesse dia. Foi o único culto que ele foi, isso em outubro do ano passado. Já visitou a célula,
E aí ele foi procurar um irmão, que é líder da célula, que ele está indo. Na segunda-feira ele falou, Vitor, pega o Pix da igreja, eu quero fazer uma oferta para ajudar a igreja no ar-condicionado. E aí o Vitor foi, passou e tal, mandou o comprovante. O cara fez uma oferta de R$25 mil. Mano, sabe aquela semana assim que, mano, foi um sinal de Deus, assim, falei, não, Senhor, fiz a coisa certa. Porque, irmão, nós nunca recebemos uma oferta dessa. De um irmão, o cara foi no culto uma vez. Não é líder, não é aquele irmão, não. Foi lá, deu uma oferta de 25 mil, foi embora. Nunca mais voltou. Mano, e muitas outras coisas. Sabe, muitos outros milagres. Favor de Deus, porque eu mesmo não mereço. Não mereço. Mas eu creio no favor de Deus. Creia no favor de Deus, você vai ver Deus abençoar a sua família. Creia no favor de Deus, você vai ver Deus abençoar seu casamento, seus negócios, seu trabalho, sua célula, sua igreja. Creia no favor de Deus. Por quê? Porque o favor de Deus não tem a ver com você. Sabe, não tem a ver com aquilo que você faz, não depende dos seus feitos, não depende da sua santidade. Pastor, não tem que ser santo, não tem que obedecer. Sabe, isso é uma consequência de alguém que entendeu a graça de Deus e que ele quer viver uma vida diante de Deus com integridade, com honestidade, sabe? Mas não é para ser abençoado. Sabe, nós não pecamos, não é simplesmente para ser, não, é porque eu sou nova criatura, é porque eu sou justo. Eu não quero viver na prática do pecado, mas não é para ser abençoado. Né? Se você dá uma vacilada aí ou não, Deus não tirou a bênção da sua vida. Deus vai continuar te abençoando. Por quê? Porque Deus é bom. Fala assim comigo, Deus é bom. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Fala para o irmão do lado, você está debaixo do favor de Deus. Levanta as suas mãos, levanta as duas mãos comigo. Fala assim comigo. Essa igreja está debaixo do favor de Deus. Eu declaro portas abertas, provisão, prosperidade, milagres. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Terceira verdade que eu quero falar. Você tem autoridade de Deus para governar. Mateus 28, 18, Jesus, aproximando dos discípulos, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor está dizendo que Ele tem toda a autoridade e Ele te deu autoridade para quê? Para ir. Para ser um ministro, para ser um líder, para ser um pastor, para estar na igreja, para ser um ministro da nova aliança, para pregar o evangelho. Ele te deu autoridade. Autoridade para governar. Lucas 10, 19, projeta para nós. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Eis que te dei autoridade, diz o Senhor. Autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então para de ser esse crente que vive falando tudo, o inimigo está furioso, é obra do inimigo, é o inimigo não sei o quê. Não, meu irmão, você tem autoridade. E a Bíblia diz o que é sobre todo o poder do inimigo. E nada vos causará dano. Ele te deu autoridade, isso é algo poderoso. Não, percebe que a Bíblia é muito simples, é muito prática. É o que o pastor Renato falou, que eu só preciso, na vida espiritual, eu só preciso apropriar. A autoridade está aí para você. A autoridade não é baseada na sua santidade, não é baseada em quem você é, não é baseada na sua... Não, a autoridade é baseada no nome de Jesus. É graça de Deus, porque você não fez nada para merecer essa autoridade. Você não fez nada. E Deus te deu. Amém, meus irmãos? Então, eis que vos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Alguém já pisou em uma serpente, um escorpião? Hã? Não, você vê um escorpião, não é verdade? Você vê uma cobra,
Mas a Bíblia está dizendo, e serpente na Bíblia simboliza quem, irmãos? O diabo. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor te deu autoridade para pisar em quem? No diabo. Pisar em serpente. Você tem autoridade, resistir ao diabo, Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele, maior aquele que está em você do que aquele que está. Então você tem autoridade. Você tem autoridade para governar, você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Sabe, existe uma luta. Sim, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, né? Que ele é o acusador. Ele está aí, mas meu irmão, ele é um inimigo que já foi vencido. Quando? Na cruz. Irmão, você só precisa saber quem você é em Cristo. Sabe, apareceu uma pessoa endemoniada, não precisa ligar para o pastor para ir. Você tem autoridade para mandar aquele demônio embora. Porque a Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E no meu nome, Jesus, no meu nome, no nome de Jesus, você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão o quê? Vai colocar a mão sobre os endemoniados e eles serão? Você crê em Jesus? Então esse sinal está sobre a sua vida. Por quê? Porque você tem autoridade. E a autoridade é baseada no nome de Jesus. Sabe, a palavra autoridade, ela vem de autor. Ou seja, aquele que é o autor de todas as coisas te deu autoridade. O autor da nossa fé, o autor da vida, Jesus. Ele te deu autoridade. E o evangelho, quando você entende isso, por quê? E algumas pessoas acham, não, quem vai expulsar o demônio é quem é mais santo. Quem é melhor, quem é mais espiritual. Não é assim que muitas pessoas dizem? Por quê? Porque é baseado na mentalidade da velha aliança, mentalidade do mundo. Então, se você olhar um policial, tem algum policial aqui? Algum militar? Tem alguém? Não tem nenhum militar aqui? Não é militar? Polícia, PM? PM? Bombeiro? Qual que é a sua patente? Cabo. Já fui cabo também, do exército. Mas quando eu saí era sargento. Então, na vida militar, ele é cabo. Ou seja, ele está acima do soldado. Sim ou não? Por que ele é cabo e ele está acima do soldado? Porque ele fez um curso a mais, ele estudou a mais, sim ou não? E por isso que o soldado, ele tem autoridade e o soldado tem que respeitar ele. Depois ele vai fazer um curso e vai ser promovido a sargento. Ele vai ter que bater continência para quem? Para o sargento. Por quê? Porque o sargento está acima dele. Ele vai estudar, vai virar um... Aí tem segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, coronel. Por que que todo mundo, num quartel, num batalhão, bate continência para o coronel? É porque ele é a maior autoridade, ele estudou mais, ou seja, ele merece mais reconhecimento, ele merece mais... E é verdade, faz sentido. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus a nossa autoridade não é merecimento, não é baseado nos cursos que você fez, não, é baseado no nome de Jesus. É a autoridade do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então você tem essa autoridade, exerça a sua autoridade. Você tem autoridade, meu irmão, na sua família não tem ninguém crente lá, você é o único crente, você é a autoridade espiritual lá. Sabe, você está percebendo aquele ambiente oprimido? Ora, declara o diabo embora, manda embora. Sabe, no seu trabalho, você vai trabalhar, você percebe aquele ambiente pesado. Sabe, as pessoas ali não estão em harmonias, em contento. Começa a orar, começa a declarar que tudo isso vai cair, porque você é autoridade naquele lugar. Sabe, você é autoridade na sua casa, você é autoridade na sua família. Você é autoridade no nome de Jesus. Quarta verdade. Somos prósperos. Quem é próspero aqui diz amém. 3 João, capítulo 2. 3 João, verso 2 e 3. Né? 3 João só tem um capítulo. Então a gente fala versículo 2 e 3. Olha só. João, que já no final da sua vida, idoso, né, envia essa carta aqui para um discípulo. E ele fala: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Está projetando? Isso.
Assim, coloca na revista atualizada, por gentileza. Revista atualizada, que é a mesma que eu estou lendo aqui. Isso. Volte por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua. Então João aqui está dizendo que a nossa alma é o quê? Fala assim, a minha alma é próspera. Então ele diz, olha, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade começa na mente. A alma é a mente, a vontade e as emoções. Então a prosperidade é você, na sua mente, renovar a sua mente. Porque a palavra de Deus diz que a sua mente é próspera. Posso ouvir o amém dos irmãos? É próspera, é promessa de Deus. Verso 3, ele diz, olha, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, desse discípulo aqui, que chamava Gaio, e de como você continua andando na verdade. Então aqui está falando um homem de Deus que sabia que a vontade de Deus é prosperar os seus filhos. Está dizendo, olha, eu faço voto por sua prosperidade e saúde, porque a sua alma é próspera. Irmão, Deus tem uma prosperidade para a sua vida. Você é próspero. Por que eu posso crer que eu sou próspero? Porque a Bíblia diz que Jesus, aqui é outra troca do Calvário. 2 Coríntios 5:21 fala que Jesus pegou o nosso pecado e deu a justiça. A Bíblia também diz que o seguinte, olha, que Jesus, aquele que era rico, ele se fez o quê? Como que aquele que era rico se fez pobre? Que na cruz ele pegou a minha pobreza e a sua e levou para a cruz. Jesus, sendo rico, se fez o quê? E nós que não tínhamos riqueza nenhuma, recebemos o quê? A riqueza que vem dele, é a cruz. Aquele que era rico se fez pobre na cruz. E quando ele levou essa pobreza, ele deu para que nele sejamos o quê? Enriquecidos. Então, para de falar, eu sou pobre. Não, irmão, você é próspero, você é abençoado. Ah, irmão, você sabe, né? A gente é pobre, nossa igreja é pobre. Não, essa igreja aqui é rica, você é próspero, você é abençoado. Porque se você ficar falando isso, é isso que você vai viver. Mas a Bíblia diz que você é próspero. Amém, meus irmãos? Você é próspero. Pastor, mas eu estou em dificuldade, eu estou desempregado, como que eu sou próspero? É que eu falei do pecado. Esse é o seu estado no momento. Você pode estar desempregado por uma dificuldade financeira, mas isso não muda a sua posição. Sua posição é o quê? Você é próspero. Amém, irmão? Você é próspero, você é filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou herdeiro. Você crê que você é herdeiro? É o que a Bíblia diz, que nós somos herdeiros. Então, se você é herdeiro, existe uma prosperidade para você. Você precisa apropriar, declarar, confessar, porque é o que o Senhor Jesus diz. Então, a questão é que muitos não compreendem a verdadeira prosperidade segundo a Bíblia. Porque na cabeça de muitas pessoas, prosperidade é simplesmente ter dinheiro. E tem crente que está dentro da igreja que ele acha, não, prosperidade é ter dinheiro. Não, meu irmão, o dinheiro é só uma consequência. Só uma consequência. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade nenhuma. Tem pessoas que têm dinheiro para comprar um colchão de 50 mil reais. Mas ele não tem sono para dormir nele. Ele está angustiado, ele está ansioso, ele está cheio de doença, ele está perturbado, ele está cheio de preocupação. Ele tem que comprar um colchão de 50 mil reais, ele tem um alto salário, mas ele deve 10 vezes mais do que ele ganha. Ele está em paz? Não está. Então, ter prosperidade é você ter o dinheiro para comprar o colchão e ter o sono para dormir nele. E viver no descanso. Vai lançar um livro top aí, O Descanso. Você não pode deixar de ler. Já tem aí? Só amanhã? Eu não posso ir embora sem o meu, não. Então, mas é verdade. Então, prosperidade não é simplesmente ter dinheiro. Deus quer dar dinheiro para você também. Você crê nisso?
Deus quer prosperar você com dinheiro também. Jeremias 29:11. Projeta para nós. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz quem? Pensamentos de quê? E não para vos dar o quê? O fim que desejais. Qual que é o pensamento que Deus tem sobre você? Pensamentos bons. Pensamentos de prosperidade. Sabe, esse versículo, em algumas traduções, ele fala exatamente isso. Pensamentos que o Senhor tem planos de fazer prosperar você. Fala assim, Deus tem planos de prosperidade para a minha vida. Fala para a pessoa do lado, Deus tem planos de prosperidade para a sua vida. Sabe, então existe a prosperidade, olha aqui para mim, irmãos. Existe a prosperidade que vem do mundo e a prosperidade que vem de Deus. Qual que é a diferença? Presta bastante atenção nisso que eu vou te falar. A diferença é que para o mundo, o objetivo principal daquilo que está no mundo, da prosperidade do mundo, é que ele está desesperado para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, ele faz o que for preciso. Ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai passar o outro para trás, ele vai puxar o tapete de alguém para tomar o lugar dele. Sim ou não? Ele vai até matar se for preciso. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro a todo custo. É o objetivo da vida dele. E por isso muitos viram bandidos, criminosos. Por quê? Porque ele quer prosperidade. Essa é a prosperidade do mundo. Ele está buscando isso em primeiro lugar. Mas a prosperidade que vem de Deus, olha aqui para mim, irmãos, é uma consequência de você andar com Deus. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. E quando esse versículo está inserido na Bíblia, está falando de dinheiro mesmo, porque se você for ler antes, diz o seguinte, para que você está ansioso? Para que você está desesperado? Para que você está perguntando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Para que você está preocupado com todas essas coisas? Para que você está ansioso com isso? Não! Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e você vai ver todas as coisas sendo acrescentadas na sua vida. Sabe, é colocar o Senhor como a sua fonte, a sua provisão, o primeiro na sua vida. Então, a prosperidade no reino de Deus é uma consequência. É uma consequência de quê? De andar com Deus. Agora, olha aqui, ó, esse aqui você vai postar no Instagram, que eu vou falar aqui agora, você me marca lá. Conhecer a verdade. Volta lá para 3 João, versículo 3. Como faz para prosperar a minha alma, pastor? Conhecer a verdade te faz livre. Conhecereis a verdade. Mas andar na verdade te faz próspero. O que é andar na verdade? É andar na palavra, é andar no evangelho. É o que está aqui, ó. João falando, testemunho da tua verdade. Como tu andas, o quê? Então aquele discípulo, ele era próspero por quê? Porque ele andava na verdade. Meu irmão, Jesus já te libertou, você é nova criatura, amém? Jesus te libertou de uma vida de maldição, de escravidão, de dívidas, sabe, você foi liberto, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Você foi liberto. Jesus levou na cruz toda a maldição. E uma das maldições que Jesus levou é a pobreza, é a miséria, a escassez. Você foi liberto. Fala assim, eu sou livre. Então, conhecer a verdade te faz livre. Aí agora você vem para a igreja, você começa a receber a palavra, o evangelho. Você começa a se alimentar, você começa a ser cheio, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que? A palavra de Cristo. E quando você vai ouvindo essa palavra, rapaz, eu vou praticar isso. Eu vou praticar esses princípios aqui, eu vou crer nessa verdade. Eu vou declarar que eu sou próspero, eu vou declarar que eu sou abençoado. Eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar, não vou viver desesperados, como os gentios vivem, procurando essas coisas que comeremos, que vestiremos, desesperado. Eu não vou preocupar, não vou desesperar. Eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar no Senhor.
Sabe, vou confiar que Deus tem o melhor para a minha vida, para a minha família, que Deus tem um trabalho bom para mim, que no meu trabalho o Senhor quer me prosperar, o Senhor quer abrir portas, o Senhor quer me promover. Eu vou viver nesse descanso, e a consequência disso é que eu vou viver uma vida próspera. É andar na verdade, andar na palavra. Você está aqui, você vem para o culto toda semana, célula, discipulado, você faz os cursos da igreja. Não, tudo isso, não despreza isso. Por isso não falta culto não, meu filho. Não falta célula não. Você não fez os cursos da igreja? Faça. Por quê? Porque essa verdade, quando ela entra, você absorve ela na sua vida, sabe, ela renova a sua mente, ela transforma você. Sabe, deixa eu te dar um testemunho de um irmão lá da nossa igreja. Ele está conosco desde o começo. O Ala conhece ele, o PC. Morenão, assim, quase 2 metros de altura. Esse irmão começou a andar conosco. Logo que chegamos à igreja, era no auditório do hotel ainda, pastor Renato. E ele tinha um golzinho velho, destruído, casado, trabalhava naqueles call center, atendendo telefone o dia inteiro. Nada contra se você faz isso, ora para Deus arrumar outra coisa para você, porque, né? E ele trabalhava com isso, um dia eu conversando com ele, e ele, sabe, trabalhava todos os dias, não tinha folga, às vezes não conseguia ir no culto no domingo. Eu um dia tomando um café com ele, e eu falei para ele, ô PC, o nome dele é Paulo César. Faz quanto tempo? Trabalho tanto tempo e tal, e conversando com ele, ele falou para mim que tinha uma profissão, ele era protético. Eu falei, é mesmo? Não, já fiz os cursos, já trabalhei. Por que você não está? Não, porque eu fui mandado embora do laboratório que eu estava e abriu essa porta. Eu estava precisando, entrei e estou lá, 3 anos. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar nesse call center, você vai ficar a vida inteira, você vai ser isso daqui. Você é um cara inteligente, você é abençoado, você tem uma profissão. Deixa eu te dar um conselho, sai desse lugar aí e volta para a sua área. Você conhece pessoas? Não, conheço e tal, até me chama. Falei, pois sai e volta. Sai e vai para a sua área, Deus vai te abençoar. E ele fez. Até hoje ele vai dar o testemunho, ele agradece esse conselho que eu dei para ele. Ele ganhava na época lá uns R$1.000. O cara, onde ele trabalhava, tinha vaga, contratou ele na época, já pagando R$3.500 para ele. Ele, pastor, olha o cara, R$3.500. Eu falei, sério? Começou a trabalhar. Cara, irmão, esse irmão é o dizimista mais fiel que eu tenho na igreja. Desde quando ele entrou, trabalhava nesse call center, ele nunca deixou de dar um dízimo. Todos os meses. Nunca. E aí ele começou a trabalhar, e ele ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, fez os cursos da igreja, virou líder. Irmão, todo ano eu coloquei para dar o testemunho, porque o testemunho dele foi, irmão, o que mudou a minha vida foi a igreja. Foi ouvir a palavra, foi ouvir o evangelho, foi apropriar de que Deus tem uma prosperidade para a minha vida, para a minha família. E começou a... Aí ele trabalhando nesse lugar, e a gente um dia falando, rapaz, você vai ter o seu laboratório. E eu lembro um dia a gente numa reunião, que a gente está vivendo esse momento hoje, mas nós já passamos por dificuldade de não ter dinheiro para pagar o aluguel, de ficar endividado com o aluguel atrasado. E eu lembro numa reunião, ele virou líder, era a equipe nossa de líder lá, e a gente numa luta, e os irmãos, e ele falou assim, pastor, vamos orar para vir uns irmãos milionários aqui para a nossa igreja. E ele é tesoureiro da igreja. Porque eu não aguento mais a gente viver nessa dificuldade, que a gente não conseguir nem pagar o aluguel. Vamos orar para ver uns caras ricos. Irmão, aquele negócio assim, na hora... Sabe quando você fecha o coração? Eu falei, não, esse negócio está errado. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vamos orar para vocês que estão aqui ficar rico, prosperar e sustentar a igreja. Não vamos ficar nessa expectativa de vir gente milionária aqui para cá, não. Porque isso é ilusão. Não quero milionária, não, já apelei no dia, não quero. Hoje está indo. Hoje tem uns que estão chegando lá que já são milionários. Porque Deus liberou uma palavra que ia ter muitos irmãos milionários lá. E hoje tem. Mas deixa eu te falar, esses irmãos que são,
a maioria cresceram lá. Eu vou te falar, esse irmão que eu estou te falando hoje, ele dá em média de 4.500 a 6.000 reais de dízimo por mês. E ele testemunha e ele fala, pastor, o que mudou a minha vida foi a igreja. Ele falou, igreja, ele já era crente quando ele veio para... É a palavra, é o evangelho. Mano, você vai lá no laboratório dele, tem um monte de funcionário. Ele está ali trabalhando, ouvindo o pastor Luiz o dia inteiro. Irmão, é graça pura ele. Você quer saber, conversa com o PC, graça pura, ô Renato. Mas 10 anos atrás, quebrado. Hoje é um dos irmãos mais próximos. O que foi a mudança na vida dele? Porque a profissão ele já tinha. Ele não fez nenhum curso depois disso. Andar na verdade. Crer nessa verdade, que é a palavra de Deus, que é o evangelho, que tem o poder de transformar a nossa vida. Essa verdade que vai prosperar você. Sabe, essa verdade que vai prosperar a sua casa. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua família. Sabe, Deus tem o melhor para essa igreja. Sabe, Deus tem prosperidade para essa igreja. E Deus vai prosperar essa igreja prosperando você. Amém, irmãos? Deus vai prosperar essa igreja, Deus vai trazer tantas bênçãos através da sua vida. Irmão, e é verdade, Deus tem feito coisas lá, através dos irmãos que eram de lá, que prosperaram lá dentro, ouvindo a palavra, renovando a mente. Sabe, renovando a mente. Tinha um outro irmão lá, quando ele chegou na igreja, ele mudou de São Paulo para lá, casou com uma moça de Londrina, foi trabalhar de Uber, fazia Uber, nada de errado quem trabalha de Uber, mas você não vai prosperar e ganhar dinheiro fazendo Uber, que seja só um momento transitório na sua vida. Foi assaltado, roubaram o carro dele, trabalhando de Uber, e eu conversando com ele um dia, ele, não pastor, lá em São Paulo eu fui corretor de uma, eu falei, rapaz, bate na porta das imobiliárias aqui, procura um emprego de corretor. Londrina é uma cidade grande, está construindo muito prédio, você vai. Ele, pastor, é verdade. Foi atrás, arrumou um emprego na imobiliária, contrataram ele. Irmão, voltou a prosperar esse irmão. Trabalhou 2 anos nessa imobiliária, falou, vou abrir a minha imobiliária agora. É dono de imobiliária hoje, tem funcionário. Isso eu estou falando coisa de 6 anos atrás. Era um irmão... É outro irmão que dá 5.000 de dízimo também. Eu profetizo muitos irmãos aqui dando 5.000 de dízimo aqui, pastor Renan. Porque esses irmãos eram improváveis. Improváveis. Os dois, improváveis. Improváveis. Mas a palavra, eles testemunham isso. A palavra prosperou a vida deles. Porque essa prosperidade já está disponível para você. É promessa de Deus para você. Amém, meus irmãos? E para finalizar, os irmãos do louvor podem subir aqui. O pastor Renato não falou que hora podia acabar, eu estou querendo ir até 11 horas, mas brincadeira. Quinto, nós temos um novo caminho e acesso ao trono da graça. Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, e em plena certeza de fé, que tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, aproxime com plena certeza de fé ao trono da graça. Chega com intrepidez para entrar no santo dos santos, porque ele preparou um novo e vivo caminho. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Você tem acesso à presença de Deus hoje. Essa é uma verdade. Você não precisa de intermediário, você tem acesso. O Senhor preparou um novo e vivo caminho. Está dizendo que você pode chegar o quê? A presença de Deus. Ao trono da graça, em plena certeza de fé, livre da má consciência, livre da condenação do pecado. Sabe, você tem acesso à presença de Deus. E quem tem a presença de Deus tem tudo. Sabe, você precisa da presença de Deus no seu casamento, na sua vida, na sua célula, no seu dia a dia, em tudo. Sabe, e essa presença é o quê? Você tem que pagar um preço para ter presença? Não, Ele já preparou um caminho.
Você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode desfrutar da presença de Deus o tempo todo. Sabe, a presença de Deus é a coisa mais preciosa na nossa vida. Sabe, é maravilhoso estar num lugar como esse daqui, que você chega aqui, você sente a presença de Deus nesse lugar. Sabe, não é por causa desse prédio, não, é por causa dos irmãos que estão aqui. É por causa da igreja que está aqui, os redimidos, os perdoados, os justificados, sabe, aqueles que estão aqui que não tem condenação, que sabe que pode chegar à presença de Deus, sabe, por isso que quando nós começamos a adorar, o ambiente flui, sabe, a presença de Deus flui, sabe, sentimos a presença de Deus, porque temos essa plena certeza que Ele diz, olha, em plena certeza de fé, você tem essa plena certeza de fé que tem acesso à presença de Deus? Sabe, uma primeira coisa que Deus deu para o homem, quando colocou o homem no jardim, não foi uma mulher. A mulher veio depois. A primeira coisa que Deus deu para o homem foi a presença. Porque a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com o homem. Então a primeira coisa que o homem teve foi o que, irmãos? A presença de Deus. A presença de Deus. Sabe, valorize a presença de Deus. Sabe, valorize o ambiente da presença de Deus, valorize a presença de Deus na sua célula, sabe, nos cultos da igreja. Bom, existe uma unção neste lugar, existe uma unção nessa igreja, amém? Sabe, valorize essa presença, por quê? Porque é promessa de Deus. E por último, vamos ficar em pé. Hebreus 4,16, projeta para nós, por gentileza. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos o quê? Graça, para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Sabe, essa é uma verdade sobre você. Você tem o acesso liberado. Você tem o acesso livre. Pode achegar com confiança. Sabe, o dia aquela semana que você estava mal, cheio de pensamentos impuros, eu não vou porque eu não vou sentir nada, pode vir, porque foi Ele que preparou o caminho para você. Ele, o caminho está disponível. Achegue ao trono e olha aqui, irmãos, para recebermos misericórdia e acharmos o quê? Graça. Aonde que você acha graça? Na presença de Deus. Na presença de Deus, diante do trono, você acha graça, socorro. Todas essas verdades, Jesus, na cruz, conquistou todas elas para nós. Nós só podemos ver essa verdade, porque na cruz, Jesus conquistou todas elas. Na cruz, Jesus levou a nossa pobreza para hoje você declarar que você é próspero. Sabe, na cruz, Jesus conquistou uma herança para você. Sabe, por isso você hoje pode viver na presença de Deus. Sabe, por isso hoje você pode desfrutar, você é herdeiro, você é amado. Sabe, você não precisa mais ver debaixo de condenação, porque a Bíblia diz que você é justiça de Deus. Irmão, poderia falar muitas outras coisas aqui, muitas outras verdades, mas nós vamos ficar nessa. Que a Bíblia diz que você tem a presença, o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus é outra verdade poderosa. Paulo diz ao Timóteo, porque nós não temos recebido um espírito de medo, mas de poder. Então a Bíblia diz que você tem recebido que é um espírito de poder, de amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, nessa igreja. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Quero que você comece a orar e declarar. Você vai orar hoje fazendo declarações de palavras que Deus diz sobre você, de palavras que Deus diz sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Enquanto nós ministramos um cântico aqui, você vai praticar isso, em nome de Jesus.